Eu lutei contra o inimaginável para defender esse mundo. Enfrentei tiranos alienígenas. Derrotei pesadelos das profundezas. Fiquei cara a cara com deuses antigos. Não importava qual fosse a ameaça, eu sabia que não estava sozinho. Hoje nós perdemos titãs, protetores, heróis. E ficamos nos perguntando: quem vai nos salvar agora? Eu vou. Estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira e aqui comigo ela, sempre ela, a sarcástica, cômica, heroína, Pedra Letícia. Tamborzinhos, fala meu povo, estamos de volta aqui mais uma vez direto dos estúdios Tamborcast, uma coisa intimista, né? Uma coisa assim, bem close friends, onde estamos só essa dupla dinâmica que vos fala. Então, é isso, mais um dia, mais uma gravação. Nem parece que a gente tentou 85 vezes antes dessa versão chegar aos ouvidos gostosos e deliciosos das pessoas que nos escutam. Mas é isso, eu sou sarcástica heroína, Vitória Letícia, se você quiser me chamar assim. E aqui estamos, e vamos de quê? Hoje vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa, de coisa... Eu ia dizer de coisa sangrenta, o que não é mentira, né? Porque é só 90% de tudo é sobre isso. Hoje vamos de Invencível, campeão, vencedor. Eu não podia deixar de te dizer. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Racionais MCs. Mas você viu como foi de ver uma música, né, completamente... É exatamente, essa salada de frutas, essa mistura que a gente gosta. Mas lembrando que, antes de a gente começar o papo, que nós fazemos parte do coletivo Podcast com Dendê. Podcast com Dendê. Bem-vindo ao Podcast com Dendê. Adoro o tempero da Bahia. Ai, que delícia. A gente tinha que ter um quadro para, logo depois que a gente anunciar a vinheta do Podcast com Dendê, a gente falar um prato com Dendê que você gosta. Mas agora eu já não sei quantos pratos com Dendê existem. Muitos. A gente pode dar um Google, né? A gente pode fazer uma seleção, já deixar salva cada vez que a gente vai fazer um checklist. Vamos recomendar pratos com Dendê. Muqueca, eu não gosto muito, só da de banana. Mas lembrando que quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, como é que faz? Somos Tambor Filmes em todas as redes sociais. Twitter, TikTok. A gente ainda não sabe fazer dancinha, estamos trabalhando completamente nessas habilidades. E também no Instagram, não é mesmo? Então vão lá, curte, compartilha, manda mensagem, importante, feedback, a gente gosta. Você quer fazer parte de um episódio conosco? Se convide, mande uma mensagem, diga: Vicky, Lulu, eu escutei vocês, eu gostei, eu não gostei, vamos discutir sobre o quê? A gente aceita, a gente acolhe, e nós não terceirizamos o nosso trabalho, não é mesmo? É tudo feito de maneira orgânica. Então, é o Lucas que responde, tá? Mas eu prometo que eu envio também, assim, mensagens de carinho telepaticamente para vocês. Mas é isso, vão lá, sigam a gente, Tambor Filmes em todas as redes sociais. Vão dar feedback, vão compartilhar, vamos trocar, vamos se amar à distância, porque ainda estamos numa pandemia, então mantenhamos o distanciamento social. Faça como o André, o nosso maior ouvinte, que está em todas as nossas redes sociais, comenta tudo. Eu acho que quando a gente tiver público suficiente para ter um momento de audiência no podcast, a gente tem que batizar de Momento André. Que é o momento que o público vai soltar a voz. Mas é isso, vamos falar de Invencível. Editor, roda a vinheta. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Invencível, uma série baseada no quadrinho de Robert Kirkman.
Isso mesmo, este que você está pensando, criador de The Walking Dead, essa série maravilhosa que foi boa até a segunda temporada. Foi boa Vocês não viram até a minha segunda cara, temporada. Lucas, essa série que foi boa, eu morrendo por dentro. Nossa, eu queria que fosse muito possível descrever a cara, eu queria que fosse muito possível, mas não vou conseguir ser fiel na hora de... Ele não vai conseguir ser fiel, então, caros ouvintes, fiquem só com essa risada gostosa que ele deu, porque minha cara foi impagável, realmente tenho que admitir. Como eu falando, é uma série do Robert Kirkman, inspirada no quadrinho do Robert Kirkman, que escreve alguns episódios aqui, é produtor inclusive. Uma curiosidade aqui pro amigo ouvinte é tão rádio AM, né, um programa de rádio de agricultura 6 horas da manhã. Amigo ouvinte, você aí que está... A melhor ração para o Nelore é a ração... Só uma coisa de qualidade aqui, caraca, muito bom. Supimpa, pra manter o tom da coisa. Eu cresci na rádio AM, então é uma referência muito forte. Mas enfim, Muito visceral, eu gostei, continua, mantém. é parte de mim, a rádio AM é parte de mim. Mas voltando aqui pro Tumblecast, uma curiosidade é que essa série é produzida também, né, por Seth Rogen. Seth Rogen, ele que agora não quer mais ser amigo de James Franco, depois de James Franco ser acusado de assédio e de outra cacetada de coisa, ele falou, não quero mais ser amigo desse cara, nunca mais farei nada com ele. Mas já tem Olha alguma aí. coisa pronta deles, recente aí, pra ser lançado, não tem? Ou eu tô doida? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu acho não que eu tenho vi como isso e ele deu essa responder. declaração, então assim... Eu vou confiar no seu Não, cérebro. só foi coerente. Porque eu não... eu realmente não sei. O Seth Rogen, que é a terceira adaptação de quadrinhos que ele produz, né? Ele produziu Preacher. Ele é um dos produtores de The Boys. Inclusive ele participa de The Boys, né? Tem um episódio que ele aparece como ele mesmo, que ele vai dirigir o filme de um dos personagens lá. The Boys, e aqui também. E ele vai ser o produtor principal do filme de Invencível, que o Robert Kirkman falou que vai ser uma história completamente diferente. E aí eu pergunto pra você, Vitória, e pra você, caro amigo Tamborzinho, caro André, existe necessidade de um filme contando uma história diferente de Invencível? Sim, fico me perguntando, assim, pra que a gente sabe? Capitalismo, produzir dinheiro, aquela coisa, né? Todo mundo sai no lucro. Mas assim, eu tô sentindo que tá rolando uma onda, assim, recente dessas coisas, né? Não sei se foi você que me mandou, ou foi João que me mandou. Alguém me mandou uma coisa de tipo, Elizabeth Olsen e outra atriz vão fazer a mesma personagem em produções diferentes. Foi você. Sim, é um filme, uma série? Não, as duas é uma série, mas cada uma é de um streaming aí diferente. Eu falei, sim. Qual é tudo esse negócio produzido pra rolar comparação? Claro que vai ter isso, né? Mas eu fico pensando, vai ser uma história completamente diferente? Qual é o intuito disso? Não sei, posso ser que a gente se surpreenda, mas o filme do Invencível vai ser live action ou vai ser animação? Vai ser live action. Então, amigo, Que aliás não o sei. Steve Yeun continua sendo o melhor candidato pra ser o Invencível. O Steve Yeun, Sim. que faz a dupla Invencível. Porque ele, asiático, tem um dom de parecer jovem eternamente, né? Então, cabe aí perfeitamente. Mas eu já vi muito fancast, colocando aquele menino que faz esqueci o nome dele. Faz o Mutano na série do Titãs. Também não vou lembrar o nome dele aqui agora. Mas como eu Eu também não lembro. não li os quadrinhos e tal, assim, nem vou poder fazer aquele negócio aqui, né? Construa o seu cast. Como foi que você imaginou o personagem? Mas se bem que no quadrinho tá ali impresso, mas assim, um ator, né? Uma pessoa que trouxesse Sim. pro real. Amigo, sinceramente. Mas ele é muito parecido com o do quadrinho. Assim, eu não sei se vai funcionar não, viu? Tem coisas que eu acho que funciona porque é uma animação, porque traz uma outra visão. Tanto literalmente assim, estético. E tem outras coisas. Eu não sei, gente, eu já tô de saco cheio de filme de super-herói. Olha, eu não acredito que eu estou nesse ponto da minha vida, que eu tô aqui num cast, entendeu? Na minha vida de podcast, eu falando, gente, dá um tempo aí que ninguém aguenta mais isso. E assim, tudo fica na mesma fórmula. Então eu não sei, eu acho que a gente pode se surpreender muito, pode superar, assim, a qualidade que a gente teve em alguns termos nessa série, como também pode decepcionar. Então, assim, só o tempo nos dirá. Eu não tô achando muito necessário, não. Porque eu particularmente não fui... Eu assisti a série, mas assim, não é uma coisa que, tipo, nossa, se tivesse sido cancelado nessa temporada, eu ia sentir grande falta no meu coração. Não. Realmente. Inclusive, a gente tava conversando aqui no Estúdio Tambor Studios, em breve revelaremos a localização, para que você possa mandar seus presentes. O QG é onde vocês vão poder enviar mimos para a nossa caixa postal.
Por enquanto ainda não podemos revelar a localização do nosso QG. Mas a gente estava conversando aqui antes e eu estava até comentando que a série começa a se apagar na minha cabeça. É um detalhe curioso. Quando estreou, um amigo meu veio comentar, ele veio me indicar. Eu já sabia que a série existia, mas ele veio me indicar. E aí eu comentei que eu já tinha lido os quadrinhos. E eu li o começo, pelo menos. Há, sei lá, 1000 anos atrás. Eu li antigamente o The Walking Dead e li o Invencível. Invencível eu esqueci completamente, tal qual eu estou esquecendo agora também. Percebe-se que está esvaindo, né? A memória. Tá se esvaindo, exatamente. Mas é uma série muito boa. Inclusive, a gente pode comentar o elenco aqui rapidamente. Um elenco maravilhoso da série. Já que a gente já falou do Steven Yeun. Steven Yeun indicado ao Oscar esse ano. Melhor ator e dubla. Ele que fez The Walking Dead. Aliás, ele não é o único ex-The Walking Dead na série. Tem um que eu nem sei se ainda tá, que é o Ross Marquand. Ross Marquand. Eu não sei o que ele faz em Invencível, não. Eu não faço a menor ideia do que ele dubla. Vou pesquisar aqui agora, peraí. Nossa, ele dubla muita gente. Ele é dublador, inclusive. Faz todo sentido ter ele dublando, porque ele já dubla muitos desenhos. Ele faz o Aaron no The Walking Dead. E ele faz personagens em American Dad, em Uma Família da Pesada, Frango Robô. Ele foi o Ultron no videogame dos Vingadores. Ele foi o Caveira Vermelha no Vingadores Ultimato, né? Porque o ator do Caveira... Pouca gente sabe disso. Ele é muito conhecido pelas dublagens. Ele consegue imitar muita gente. E o ator, o Hugo Weaving, que fez o Caveira Vermelha no primeiro Capitão América, ele não quis mais. Ele tinha um contrato, se não me engano, pra 9 filmes, ou cacetada de filmes. Ele só aguentou fazer o primeiro. A Marvel, gente boa, como todo mundo sabe que ela é, não quis forçar ele a continuar gravando. E aí chamaram ele e falaram: você quer imitar o cara? Então vem aqui imitar ele. E não é o Weaving que tá ali, é o Ross Marquand, que inclusive atua, né? Entrega a captura de movimentos. E a captura de movimentos ficou com quem? Ficou com o segundo cara aí. Ficou com ele mesmo. É. Então ele, além de vir aqui imitar o cara, disse que interpreta também, né, meu anjo? Por que não? Ele interpretou o cara. Pois é. Agora, por que outro cara... Gente, eu tô aqui, vocês tinham que ver a minha cara de Lucas dando a informação. Tipo, sim, gente. E o Ross Marquand, ele, como eu falei, ele faz várias vozes, tem essa capacidade de fazer várias vozes. E no Invencível ele faz vários personagens. Ele faz o Imortal, que morreu 5 vezes na série. Mas quem morre 5 vezes é quem pode reviver. Então é imortal. É imortal. É imortal. Ele fez o Aquarius, que é outro herói. Eu, se não me engano, ele faz aqueles heróis todos lá daquela liga, até as mulheres, se não me engano. Não, eu não sei, é mentira. Mas ele faz o Aquarius, faz o Biplane, que eu não lembro quem é o Biplane. Eu acho que é aquele Batman que surfa no ar. Ele dubla o Imortal, dubla o Hood. Eu não lembro quem é o Hood, mas ele dubla o Hood. Lucas entrou no loop, que ele achou que o cara só dublava uma pessoa do nada. Não, a gente quer dizer aqui que uma pessoa dublou várias. Achei. Eu tô esperando o momento que eu descobri que ele dublou todo mundo, na muito verdade. Bom pro currículo dele. Os outros só fingiram. O látis dele tá, ó, sensacional. Aí eu acho que ele faz o Rudy criança, porque o Rudy, na verdade, que interpreta, o Rudy é o robô, que é dublado pelo Zachary Quinto. O legal do Amazon Prime Video é que, tipo, canção, ator, dublador, se você apertar, né, o seu controlezinho, ou enfim, do seu dispositivo, só você subir, você tem o nome e a fotinha, e se você clicar, tem informação, né? Eu sinto falta, fica aqui, um elogio ao Amazon Prime, que não, pra mim não é um dos mais funcionais aplicativos de streaming, porque você não consegue colocar uma foto no seu avatar, não tem um outro negócio. Você procura, você assiste uma coisa, do outro dia quando você vai procurar o negócio não tá mais lá. Você fica assim, eu não tava assistindo. Um serviço que você não consegue achar as próprias produções originais, eu acho que tem um problema. E se você assinar se você assinar os canais, né, dentro do Amazon Prime, tipo, eu tenho o Stars Play. Aí você fica tipo, caraca, originais Stars Play. Mas aí depois você fica, originais é um caos, gente. Um caos completo. Aquele aplicativo é um caos completo. Mas uma coisa que eu acho muito pertinente é isso. Disso ficar acessível para as pessoas pesquisarem. Quem é que faz essa voz? Eu não lembro se os outros são assim. Eu acho que não, né? Eu não lembro de Netflix ou Disney Plus. Globoplay. Eu só vi isso no Amazon Prime. Então eu acho isso muito bom. A Amazon Prime continue. Acho essencial. E aí, dentre outros dubladores, vamos falar mais rápido, né? Tem o Digimon Russo. Digimon Russo, eu não sei pronunciar o nome desse cara, é Digimon.
Digimon digitais. Digimon. O Digimon, ele já fez uma cacetada de filme de herói, né? Guardiões da Galáxia, o Aquaman, o Shazam. Ele fez uma galera aí. E agora dublando Invencível. É bom pra toda Essas obra. pessoas têm assim, né? O currículo delas é o que você... Qual a sua especialidade? É super-heróis. Então, assim, o portfólio tá ao 100%, exatamente. Super-herói, isso aqui não. Mas ele tá certo, né? Tem que se manter relevante. Aí a gente tem também, como eu já falei, o Zachary Quinto, né? O Spock, nosso querido Spock. E tem um personagem aqui específico que eu vou deixar por último, porque a gente já engatilha pra falar do personagem. A gente tem a Gillian Jacobs, fazendo a Ivy Atômica. Gillian Jacobs de Community e do filme que Vicky adora. Eu adoro, sabe? É minha personagem favorita, só isso que eu queria dizer. Eu também teve um momento que eu tava pensando, nossa, eu estou apaixonado por uma personagem desenhada. Dá um pânico, né? Você fica tipo assim, isso é possível? A gente pode crushar uma animação? O que está... Mas eu tava gravando o Dreamcast com as meninas e eu falei que a Elsa é a minha crush de animação. E eu falei, se é possível, se ela dissesse, e aí, vamos ser amigas? Eu diria sim, vamos ser muitas amigas. Voltando, recapitulando. Poxa, então eu também fiquei assim, será que é possível crushar uma animação? Nossa, acho que estou apaixonada. O menino principal, o que tem a ver? Porque Invencível, tu é um cara muito chato, né? Fica logo a reflexão, tá ligado? Logo a real, muito chato. Falei, meu Deus, alguém... Ah, mas é um adolescente. A gente vai falar disso, mas assim, Ivy Atômica, sensacional, entendeu? Assim, o tom de rosa da sua roupa, minha amiga, o que faltou mesmo foi que fosse uma calça, uma coisa assim mais coerente, uma coisa mais, como é que se diz? Plausível de ser possível numa luta entre alienígenas, mas cômodo pra você. Ainda achei que deram uma sexualizada demais na vestimenta dela. Eu problematizo demais isso aí. E tem o símbolo dela, que é que fizeram errado no desenho, né? Que é o símbolo do feminino, com um X em cima, tipo, antifeminista. Só que na verdade não é um X, né? Nos quadrinhos, é um símbolo atômico. É Ivy Atômica. Então, e no desenho parece que é um X por cima, que permite uma série de interpretações nada a ver com o personagem, até porque não faz nenhum sentido também com o personagem. Né? Mas, voltando aqui para os dubladores, eu já citei o Steve Yeun, né? Que é o protagonista, indicado ao Oscar. Tem o Mahershala Ali, que ganhou o Oscar pelo Moonlight, fez o Luke Cage também, vai fazer o Blade, e ele faz o Titã, que é uma história até super emocional, né? Meio segunda temporada Luke Cage Netflix, que é um cara que vai derrubar um vilão, que é um cara que faz mal lá pro bairro dele, que é empresário e tal, e toma o lugar do cara, e falou, agora eu vou ser o sacana. A história mais coerente de todas as histórias que foram contadas pra mim é aquela. E uma das melhores cenas que... E é o único arco que fecha, Isso, né? E uma das melhores cenas, uma das cenas mais chocantes, que você fica assim, eu não tava esperando por isso aqui não, o que foi que aconteu? Tu ficou puta quando tu viu aquele plot? Eu fiquei muito puto com aquele plot. Eu fiquei tipo, o que aconteceu? Não, e é aquele problema, né, de narrativa, assim, que tá sendo recorrente. É uma narrativa que você mexe no celular, você olha pro teto, você às vezes só escuta o que o povo tá falando, daqui a pouco ele solta um negócio na sua cara e você fica assim, mas como foi que a gente chegou até aqui? Você não tava prendendo a minha atenção? Mas é um único arco que fecha, e pra mim um único arco que é assim, que você se conecta, você para pra prestar atenção. As outras coisas são bem... Sabe? Não sei você, mas tinha umas horas que eu tava assistindo que eu me sentia meio Scooby-Doo. Nada contra, amo Scooby-Doo. Mas parecia que tinha umas missões, né? Umas coisas assim meio investigativas e tal, não sei o que, e uma narrativa correndo por fora. Tanto que o arco principal, que a gente só descobre no final, eu já tava desconfiada porque eu não fui com a cara daquele homem. Não importa que ele era uma animação. Eu olhei pra cara de Homem-Man e disse assim, Homem-Man escroto. Homem-Man... O que tem a ver? Homem-Man é ótimo. Homem-Man. Como é? Homem-Man? Não é Homem-Man, não? Como é? Continua produzindo, não. Homem-Man, que Homem-Man é muito bom. Homem-Man. O nome daquilo. Homem-Man. Caraca, esse nome foi muito... Eu vou botar na mulher do Google, Mas é porque é foneticamente parecido, né? Omni-Man. Omni não é uma palavra palatável, não é gostoso de falar. Omni é uma palavra... É Omni? É Omni. Omni. Omni-Man. Omni. Omni. Omni-Man. Eu tô chorando, caraca. Eu tô chorando muito. Ai, meu Deus. Carol, desculpa, mas...
Porque o nome desse super-herói, que não é tão super e tão pouco herói, foi muito... Homem-Man é uma boa. Homem-Man. Homem-Man. E esse arco é curioso, o arco do Titã, porque é um episódio só, se não me engano. Em um episódio só, ele apresenta o personagem, aprofunda, e ele tem todo já o arco dele rapidinho. Eu gostei, é um personagem que eu gostei. Eu gostei de como terminou a história dele, porque eu adoro histórias que se subvertem ali em algum momento. Mas eu fiquei puto quando ele falou, agora eu vou ser o fodão do mal. Eu fiquei puto. Porque ele já começa como o fodão do mal, na verdade, né? Ele fazia o... Esqueci, foda-se. Que bota na mulher do Google pra falar Homem-Man. É muito Ela falou... Ela falou... Eu não tô vendo, não, amigo. vou botar. Coloca que bota na edição, cara. Ela falando, sabe? Olha, em português é Omni-Man. Omni-Man. Não, em português fica Omni-Man. Então eu tava falando certo. Omni-Man. É o Mini-Min. É o Mini-Min, o vilão do Austin Powers. É um pequeno Omni-Man, entendeu? Só que em inglês, claro que fica muito mais, né? Omni-Man. Nossa, ela falou de jeito tão gostoso. Omni-Man. Ela falou aqui agora. Omni-Man. E Omni-Man. Homem-Man. 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 Gente, não dá. Essa foi muito... Putz, man. Aí a gente tem também o Ezra Miller. Queridíssimo Ezra Miller. Adorado por todos. Para quem? Irônico. Por todos os fãs adoram ele. Ele tem uma relação muito boa com os fãs dele. Ele encontra eles no mercado e é uma festa só, se abraçam, uma coisa de louco. O Ezra Miller fazendo o doutor, que eu não lembro o nome dele, mas era um completo babaca. Um cara que acreditava Dr. Babaca, gostei. Dr. Babaca. Dr. Babaca. Não é Ezra Miller, né? Combinou perfeitamente. E a gente tem o Mark Hamill, nosso querido Luke Skywalker, que também dublou Coringa e uma série de personagens aí, animados, que faz muito bem, por sinal. A Sandra Oh, que você talvez conheça de... Grey's Você que eu falo é ouvinte, né? Não vi, que é porque é estranho, né? O quê? A gente não tá conversando só entre nós, a gente tá falando pra uma audiência. E o que tem? É que eu falei, você talvez conheça, parece que eu tô falando com não, você. vocês talvez não é conheçam você, ela do você. grande dramalhão, que até hoje é infinito, é um dramalhão infinito, mas ela deixou a série no momento certo, que é o quê? Anatomia da Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, que eu não vou comentar mais sobre isso, porque eu já tenho todo um grupo de fãs de Capitã Marvel que me odeia, então eu não quero mais outro fandom pra me odiar, não. Ela que era nossa querida doutora Christina Yang. E ela faz uma série maravilhosa que eu gosto muito, que é o Killing Eve. Killing Eve, que é da nossa digníssima... Como é o nome dela? Killing Eve. A autora, Não é a mesma criadora. mulher de Phoebe Waller-Bridge. Isso, quer dizer a Phoebe, a mesma mulher de Fleabag. De Fleabag. Não é ela? Eu já maratonei tudo que ela fez. Ela é maravilhosa, pra mim ela é incrível. Ela é genial. Exatamente. Todas as séries dela eu já assisti. Inclusive eu tô muito empolgado pelo próximo 007, que o roteiro é dela. Então eu tô... A mulher acho que vai ser... maltrata os nossos corações de forma muito sarcástica, né? A gente adora. Killing Eve é muito bom. Killing Eve é muito bom. A gente tem o próprio Seth Rogen interpretando o Alien, que é aquele alien que chega do nada no céu e fica trocando ideia com o nosso querido Invencível 90% no espaço. dessa série tudo acontece do nada. É basicamente voz da cabeça dos roteiristas. É muito do nada. A gente tem o Walton Goggins, que talvez as pessoas conheçam pelo... Omni-Man. Não, o Walton Goggins, que talvez as pessoas podem conhecer por ser... Ele foi o vilão da Lara Croft. Ele foi o vilão do Homem-Formiga e a Vespa. E ele também fazia um personagem muito maravilhoso, que aí você pesquisa depois lá no Sons of Anarchy, que é uma das minhas séries favoritas. E quem não gostar tá errado. A gente tem um cast maravilhoso, o melhor cast de todas as dublagens de todos os tempos, que é o J.K. Simmons fazendo o Omni-Man. 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 O Homem-Man. Ele não tem nada de menina, porque ele é a maior estrutura que existe de personagem dele. Que é a cara dele se tivesse mais cabelo e um bigodão. Eu fiquei chocada, eu falei, vem cá, mas assim, na hora de fazer, pensou, vamos, né, capturar assim as feições do
É que nem aquela história de quando o Benedict Cumberbatch fez aquele Smaug do Hobbit, que você olha pro dragão, você vê o Benedict Cumberbatch. Eu me senti muito assim, tipo... Eles capturaram mesmo, né? Você já viu o vídeo dele fazendo a captura de movimento Já, do eu Smaug? amo. É muito bom, é muito louco. E você pergunta, esse cara não, ele mandou tirar uma costela pra poder fazer essa cena e depois botou de volta? Não sabemos. Quer dizer, não tinha por que ele botar de volta, né? Mas enfim. Fica aí a reflexão. E pra finalizar a parte de elenco, e a gente começar um papinho mais aprofundado, as Zazie Beetz, maravilhosas Zazie Beetz aí de Deadpool 2 e Coringa e Atlanta e sei lá, um monte de coisa aí, que faz a insuportável Amber, que é um personagem que é chatíssimo, muito chato a Amber. Eles não têm química nenhuma, mas tá totalmente jogado. Não, eu não sei se eu de repente não prestei atenção direito e deixei escapar, mas tipo, ela fica num ciúme absurdo, não ciúme assim, tipo, ela fica com razão chateada pela ausência dele em diversos momentos. E aí no final, quando ele explica por que, ela fala, eu já sabia. E tipo, hã? Como assim? Como assim? Ela ficou chateada porque ele não contou, foi isso? O que eu fiquei na dúvida? Se a série tava querendo ser séria ou se ela tava querendo fazer alguma sátira. Achei que ela tava querendo jogar um pouco com essa coisa que a gente tinha no início, né? Das personagens femininas que não sabiam que o personagem masculino era o herói. E aí ele ficava naquela coisa meio estereotipada. Não gostei. Achei que a construção da personagem é ruim e não achei que ela merecia isso, né? Ela deveria ter tido o desenvolvimento dela, já que ela foi reduzida a par romântico do Invencível. E, na verdade, ela foi reduzida a par romântico chato, invisível. Então assim, eu fico Chata, pensando no caso. qual foi o intuito disso. E assim, e depois, não sei se você percebeu isso, mas tenta-se criar uma certa rivalidade entre ela e Eve Atômica. Né? Tenta umas horas uma coisa assim, né? Quem é que fica melhor com ele? Quem é que tem mais química com ele? Eu falei, não sei qual é o intuito desse arco, às vezes. Tá sendo apresentado dessa forma, colocado dessa forma. Não sei pra que isso aqui, sabe? Qual é o intuito disso aqui? Como é que isso enriquece a narrativa? Não enriquece a narrativa em nada, gente. Que a narrativa da série é muito ruim na minha concepção. Desculpa, a verdade é essa. O negócio é muito mal. Tem umas horas assim... Assim, eu sinto que nem tudo tem profundidade. Algumas coisas eles entram, mas não... Eu sinto que fica, sabe, preso. E aí você... Eu não sei. Às vezes eu tava sentindo que eu tava assistindo Bom Dia e Companhia. Tinha um momento que tava muito nessa vibe. Daqui a pouco umas porradarinhas, sangue, não sei o que, umas outras coisas. Eu não consegui entender. Eu não li os quadrinhos, então assim, eu consumi isso porque o Lucas disse, vamos gravar um cast? Não, brincadeira, vou contar a real história. Uma amiga minha me mandou no dia que saiu no Amazon Prime, porque todo mundo, quando fala de heróis, né, quando está próximo a mim, já está habituado que eu vou acabar vendo, vou acabar comentando e tal. E aí eu comecei a assistir, só que por incrível que pareça, apesar de eu gostar bastante de animações, a gente pode encaixar com uma animação, né? Eu tô aqui falando assim, mas Sim, assim, né? pode. Apesar de eu gostar bastante, eu sou a louca da Disney, das animações da Disney. Eu não consigo me vincular mais desse jeito com coisa de herói. Não é uma coisa que quando eu era mais jovem, no almoço pra ver X-Men Evolution, sabe? Não é a mesma coisa. Eu não consigo me conectar da mesma forma. Só que tinha horas que eu achava a narrativa muito infantil, no sentido de, tipo assim, leve. Você colocava uma coisa ali, algumas problemáticas bem de jornada do herói, que é profundo, mas eles não aprofundavam. Só que depois começou a ficar sanguinário. Começou a ficar uma vibe The Boys. Aí eu falei, eu não tô entendendo. Ah, Vitória, não pode ser as duas. Meu amor, pode ser o que você quiser, entendeu? Mas eu não sei como foi pra você, não sei como foi pro ouvinte, mas pra mim ficou essa coisa... Eu não conseguia compreender qual é a mensagem que a série tá querendo transmitir. E aí eu acho que acabou construindo personagens de uma forma muito rasa, principalmente as personagens femininas, porque tava muito focado no Omni-Man, no Invencível, nessa relação entre pai e filho, mas eu tive a concepção de que todas as personagens femininas foram muito reduzidas. A mãe do Invencível tentam transformar ela em chata. Aquele discurso do final que o Omni-Man faz pra ela, meu amigo, eu queria ter super poder pra descer aquele homem na porrada. Entendeu? Porque, na verdade, o insuportável do rolê é ele. A mesma coisa é Amber, Eve Atômica.
Tem as outras mulheres, né, que formam aquela equipe depois, né? Aquela que se divide, a que fica menina o tempo todo. E ali foi uma coisa que eu também achei perdida. Aquela equipe que se forma depois que... Bem, vocês sabem quem eu não vou mencionar, a gente não chegou lá ainda. Mata a equipe principal. Então, assim, eu fiquei com a sensação de que é muita coisa acontecendo. E aí eu não sabia o que era o arco do quê. No início parecia que era muito a história do Invencível se tornando herói. Depois virou equipe com ascensão, já que morreu aquela equipe principal. E aí depois virou relação de pai e filho. Depois a gente descobriu que o Omni-Man não era Omni-Man. O Omni-Man já tava com cara de escroto desde o início. Mas depois, convicção total de que é ridículo. E aí, muita coisa acontecendo. Eu fiquei com a sensação de que nem tudo foi tão... Assim, as arestas bem trabalhadas, não. A minha impressão geral, assim, por cima, foi essa. Eu acho que, assim, a ideia é realmente abordar o Invencível se tornando herói e tal. Só que a série, ela tenta meio que estabelecer um universo, pra você entender como é o universo. Então, assim, a gente tem grupos de heróis, né? Tem o principal, que seria tipo uma Liga da Justiça, e tem um grupo de adolescentes, que é tipo um Jovens Titãs, e eles acabam se promovendo, e eu gostei da expansão de universo que ele apresenta. Eu gosto dos personagens, tirando a Amber. Aliás, a química dos novos heróis, né, quando ele forma uma nova Liga da Justiça, vamos dizer assim, porque eu não lembro o nome do grupo principal. A química daquele grupo, aquele grupo é muito bizarro, a nova Liga da Justiça. Né? Personagens muito bizarros. Eu gosto de como ele apresenta a série, os personagens. Eu gosto desse lance de adolescente, essa coisa meio Homem-Aranha. Essa coisa do cara que às vezes ele tem momentos que ele tá mais preocupado no relacionamento dele do que salvar o mundo. Tipo, o mundo tá se fudendo lá. Ele é alguém que pode ajudar muito, mas ele quer resolver o namoro dele. Inclusive eu vi aqui no grupo aqui do Invencível Brasil, BR, no Facebook, fazendo campanha de graça. O administrador Felipe Rodrigues, ele fez um fancasting aqui do elenco do filme. Ele colocou justamente o menino lá de Titãs como Invencível e o Homem-Man, o nosso querido que tá em The Walking Dead agora, inclusive, o Negan lá, que eu esqueci o nome dele, o Jeffrey D. Morgan. E olhando aqui ficaria legal. Caraca, ficaria Jeffrey, poxa, eu acho ele assim um grande, um bonito. Um daddy, Poxa, eu gosto da atuação. Ele que faz, inclusive, o pai do Batman, não é isso? Não é ele? É o pai do Batman. Ele que torcemos pra que ele apareça aí no Flash. Ele que, na verdade, também já fez Supernatural? Não tô enganada. Supernatural é o pai dos Winchester, exatamente. E ele que é casado com a moça que fazia Lances da Vida. A gente comentou num cast que vai sair em breve. A gente fala sobre isso. Muito legal. Ele outro dia postou, assim, sobre a relação deles, né? Que foi o Jensen Ackles do Sobrenatural que apresentou eles. E aí... Só curiosidades aqui que as pessoas, né, se relacionam entre séries e acabam, né? Entrando no romance, criando famílias. Acho sensacional. Famílias bonitas. Talvez esteja me faltando fazer uma série. E aí... Fica aí a questão, né, caros ouvintes? Tem uma cena muito boa, né, que o Invencível que encontra o Alien, que se chama Alien. O Alien se chama Alien. Aí ele fala, eu sou o Alien e tal. Aí o Invencível se apresenta como Invencível. Aí ele fala, bem otimista, né? Acabei de descer a porrada. Você me parece bem invencível. E essa série tem isso. O Invencível toma pau o tempo todo. O menino que apanhou feio. Rapaz, série toda. foi do primeiro episódio até o último. No último, coitado. No último, uma surra absurda. E o Imortal, que morreu 3 vezes na série também. É imortal. É o Grêmio. É o Imortal que morre sempre. Nossos amigos do podcast lá do Nerdverso, se estiverem ouvindo, com certeza vão ficar com uma mágoa. Se algum deles for gremista, né? Eu não sei. De repente. Mas aí, voltando então para Invencível, eu gostei da trama, de novo, já falei isso várias vezes. Gostei. Concordo que o ritmo... Eu concordo que essa choca o fato de você desenvolver uma narrativa e expandir o universo acaba chocando, porque você acaba não dando atenção nem pra um nem pra outro direito. Isso eu concordo.
Você não dá nem tanta atenção pra história de Invencível, nem para dos outros 50 personagens que você apresenta. Então, fica tudo meio que solto. Mas isso talvez tenha a ver com expandir mesmo para as próximas histórias. O Kirkman ele é bem assim que ele escreve os quadrinhos dele. O The Walking Dead mesmo é assim. Um monte de personagem, ele já... É porque quem lê o quadrinho e assistiu a série tem uma percepção melhor, né? Porque tem personagem que é muito importante no começo, que só aparece The Walking Dead lá na 6ª temporada. Então, é muito disso. Ele já expande, ele, assim, em 5 capítulos ele já expandiu muito a história, o universo dele. Só que o quadrinho é uma mídia diferente, né? Funciona diferente. O quadrinho aceita uma narrativa assim, a série tem um envolvimento diferente. Mas se eu fosse dar uma nota pra Invencível, eu não vou falar porque eu sou contra dar notas, mas seria uma nota boa. Tem muito mais coisas que eu queria falar, mas vai conflitar com outro cast que a gente vai gravar, que é o próximo que vai sair também. Então acho que é melhor deixar pra lá, pra falar algumas coisas. Mas cansei do Super-Homem malvado, apesar de gostar do Homem-Man. Cansei do Super-Homem malvado. Toda vez que tu falar, eu vou falar. É isso. E ele tem aquele final emocionante, né? Dele espancando o filho demais. E tem aquela frase de efeito maravilhosa, né? Que fala: daqui a 500 anos todo mundo vai ter morrido, você vai ter o quê? Aí ele fala: o senhor papai. Pam, 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 pam. Bora falar disso. Deixa eu começar logo minhas impressões. Primeiro que é assim. Eu já comecei a achar o cara um pé no saco desde a hora que ele começa a forçar a barra pro filho, né? O filho não vai ter poder, ele já tava ali com receio de que ele não tivesse transmitido os poderes pro filho. O mais interessante... Pra uma pessoa que vive 500 anos, ele é muito apressado. Não é possível que em 500 anos um cara não adquiriu uma sabedoria... Tinha que ser homem. Não adquiriu uma sabedoria imediatista total. Tava assim, esperando o plano de destruição mundial dele ser naquele momento. Primeiro que no início eu achei muito legal essa ideia de Invencível. Vou chamar ele Menino Mark. Menino Mark, Marquinho, chama de Marquinho. Marquinho Invencível. Se descobrindo nesse processo de super-herói muito simbólico também para o processo de adolescência, né? Ele passando ali algumas questões da adolescência, então tentar falar com a garota, aquela coisa bem estadunidense, né? Aquela coisa de levar uma porrada na escola, aquelas coisas dos armários, enfim, aquela coisa. Bem Peter Parker. Bem Peter Parker, sim, um amigo da vizinhança. Ele trabalha, então, assim, tem um chefe que implica com ele. Aí depois tem todo o treinamento dele enquanto descobrindo os poderes. Ele acaba apanhando na primeira missão dele, massa. Mas não aprofunda. Tem uma jornada do herói que vai até uma certa parte, assim, né? De roteiro mesmo, não tô falando nem de profundidade psíquica de personagem, não, tô falando de roteiro mesmo. E aí, o que aconteceu? Naquela hora, do nada, absolutamente ninguém do nada, um episódio, morreu todo mundo. Eu falei, gente, como foi que morreu todo mundo? Todo mundo tava aqui agora? Todo mundo tava saindo, tinha recebido a missão, morreu todo mundo. Aí só ficou Homem-Man vivo. Homem-Man. Olha, desculpa, gente, não sacou quem não quis. Na moral, ficou muito explícito que o cara tinha alguma coisa, que ele estava envolvido naquilo. Mas o Cício percebeu. Qual era o plano dele? O plano dele era deixar rolar, porque ele sabia, ele já imaginava que o Omni-Man seria um perigo para a humanidade. Ele queria enrolar o máximo de tempo. Na verdade, ele dá a entender que ele já tinha percebido há muitos anos isso. Sim. Mas ele queria segurar, enrolar, porque ele sabia que a Terra não tinha ninguém à altura para proteger. Aí ele vê no Invencível o filho do cara. A esperança para poder parar o cara. Entendeu? É o Édipo do Cícero. Cara, eu fiquei pensando nisso, Freud. Desculpa, corre aqui, Freud. Mas não teve condições. Teve uma hora que eu até fiz um tweet. Eu falei, cara, esse episódio final de Invencível é muito o Édipo acontecendo, né? Mas o Jerry, você tava falando lá do Jerry, né? Porque ele é a cara do Jerry. O Jerry. Gente, eu nunca vi um negócio e falei, gente, o que aconteceu aqui? Perdi tudo. Então, o Jerry das Três Espinhas Demais do Invencível, claro que ele sacou, né? Eu entendi que ele vai levando exatamente pelo que você tá falando. Uma coisa que também me incomodou é a esposa dele, que poderia ter tido um melhor protagonismo, e eles não trabalham isso. Não sei como é que eles vão fazer agora, porque vai ficar, né, ela e o Mark, porque no final, Homem-Man se manda. Então, eu não sei como é que vai ficar essa relação aí, mãe e filho, né, essa relação
Que é uma coisa interessante que eu acabei percebendo. Tô achando que as últimas narrativas que a gente analisou, os casts que a gente gravou, inclusive Falcão e Soldado Invernal, tá falando sobre consequências de ser super-herói, sabe? Porque, Sim. no caso, o menino ficou sem ir pra escola, né? Ela que tinha... Ela tinha trabalho? Ela tinha um trabalho, não tinha? Ela fazia alguma coisa. Eu acho que tinha, não Fazer lembro o alguma que era. coisa, não Acho fazer alguma que- coisa. Então, tipo assim, você vê que desestrutura tentar essa vida dupla, né? Então ele também tem aqueles conflitos de contar ou não contar pra Amber. E aí eles tentam fazer aquele jogo da narrativa. Então é melhor ficar com a Ivy Atômica, porque a Ivy Atômica já é super heroína também, então ela vai entender o rolê. Mas eu me acabei de rir na hora que ela vai contar pra Amber e pra aquele outro amigo dele que ela é a Ivy Atômica e fica todo mundo assim. Tá, amada, mas Jura? assim, jura? O que é Ivy Atômica? Ah, com aquela moça com a roupa cor-de-rosa. Aí todo mundo. Ah, sabe? Aí é que é umas coisas que me incomodam. Eu não sei até que ponto isso era pra ser engraçado, era pra ser uma sátira, entendeu? E aí você fica, pô, isso aqui. Passei a série toda com essa sensação de que ia pra algum lugar e aí não ia. Então, já achei o menino ridículo, escrotinho. Já senti ali. Aí morreu, matou todo mundo. E aí ele continua tentando treinar o filho. E aí tem umas coisas correndo por fora. Tem aquelas outras. Isso que eu falei que foi um momento Scooby-Doo, né? Tem uma trama Sim. central, mas tem as outras missões que eles tinham que cumprir. Então teve os jovens titãs se desenvolvendo, treinando, tentando criar uma coesão de grupo. Mas eu não consigo nem falar mais aqui, caro ouvinte. Porque assim, foi assim que meu cérebro assimilou. E foi assim que eu estou até agora. Não tem como... Pra mim não teve como linkar muita coisa. Agora, o final pra mim é muito bom. O final é muito surpreendente. E você gostou da frase Eu gostei do final. Eu tenho você, papai. Não, assim, Eu teria você daqui que eu não, as papai. falas de Menino Mark é muito ruim. Menino Mark parece que... É uma frase de efeito, assim, que poderia ser de É. caminhão, né? Mas nada contra a frase de caminhão, por favor. Eu adoro frase de caminhão. Mas essa coisa que você falou da mãe, ela é realmente um personagem que você sente que tem algo ali mais que podia se tirar, né, do que tem. Mas assistindo eu fiquei pensando o que daria pra fazer. E realmente eu não sei, porque assim... Fiquei esperando revelar que, na verdade, ela tinha poderes, mas ela escondia e ela ia sair pra meter a porrada no fim da história. Mas o pior é que eu não gostaria de saber que ela tivesse poderes. Eu acho que ela ganha muito mais força sendo quem ela é, sendo só entre aspas, uma mulher, não tendo um poder, não sendo, sabe? Eu acho que é muito mais forte o personagem dela. Amigo, assim. muito bonito isso. Porém, a série não dá profundidade pra gente sentir isso. Você tirou isso Mas é isso. do seu coração, entendeu? Mas, não, isso é uma coisa totalmente minha. Eu não assumo como ideia da série, não. Mas eu fiquei pensando no que eu faria. Mas eu Mas eu não colocaria ela com poderes e é muito difícil, porque ela tem um cara que é extremamente forte, que é um invencível. Mas, pausa aqui. Depois, no final, a gente vai contar. A gente vai fazer assim, viu, pessoal? Vocês lutem aí. A gente tá indo e voltando pra vocês sacarem. No episódio final, quando ela vai atrás do cara que faz os trajes, eu senti que vai nascer alguma coisa dali. Eu não tô dizendo que ela vai ter super poderes, assim, super como filho, como ex-marido, porque já é ex-marido, Sim. não sei essa merda. Mas no sentido de que eu percebi, deu a entender ali na narrativa pra mim, que ela vai lutar de alguma forma. Ela não vai deixar barato o que aconteceu. Até porque a forma com qual ele trata ela, ele fala, né, de que ela é tipo assim, ela é um efeito colateral, ela é uma coisa que tava ali, que aconteceu. Né? Ele vai seguir o plano e não tem sentimento, então em momento nenhum ele manifesta esse sentimento por ela e ela vê, né, porque aquela luta entre o Invencível e ele é o tempo todo vigiada pelo Jerry das 13 Espinhas Demais. Então, naquela hora que ela vai em busca, assim, e ela pede pra dividir o copo ali de whisky com ele e tal, não sei o quê, eu senti que vai nascer alguma coisa dali. Não é possível que você jogou aquilo ali na tela, aquela coisa assim, pra não sei, né? Posso dizer que eles não desenvolvam nada, mas eu senti do fundo do meu coração que ela disse assim, ó, amados, acabou, não vou ficar parada não. E a todo momento ela fez isso, né? Porque assim que é um demônio, né? Que investiga, que chega na casa dela. Seria o Hellboy. Eu achei muito massa isso. Eu também achei Ele que era seria uma o Hellboy. referência. Aí eu fiquei tipo assim, eu não entendi. É muito Hellboy. É uma mistura de Hellboy com, sei lá, Rorschach do Watchmen.
Sim, mas também achei meio Mas ele é muito Hellboy. com aquela jaqueta. Tem também o lado Constantine. Assim, como vocês podem perceber, os meus comentários são completamente aleatórios porque eu não sabia que essa narrativa do Invencível existia. Então, meus amigos, eu sou, assim, a pessoa que assistiu a primeira vez. E ali, desde aquela hora que ela começa a fazer links, né, a investigar, enfim, etc. O traje dele, porque quando ele saiu do hospital ele queria tanto o traje. Eu acho que dá muita margem pra ver que a personagem realmente não vai ter superpoderes, talvez, nesse sentido, mas que ela vai pra luta, sim. Depois de tudo que aconteceu com ela, eu acho nada mais justo, né, do que isso. Quem sabe ela não vai atrás do demônio e faz um pacto e ganha poderes. Achei que ela ficou muito Nunca investigativa, achei que ela ficou muito detetive. Eu falei, vai que ela... Essa coisa do detetive, aliás, foi algo que me deixou triste, porque eu achei um puta personagem que parecia que ia ter uma... Assim, novamente, eu não lembro dos quadrinhos, então eu não lembro se a mãe dele ganha poderes, e não lembro se o detetive vai ter uma relevância maior futuramente. Até porque eu também não continuei lendo os quadrinhos todos. Eu li o começo, li uma parte, e depois eu parei. Eu nem sei se ainda é publicado. Mas eu fiquei chateado quando ele morreu. Eu falei, caralho, esse personagem é muito foda. Parecia que seria um cara que no final ia ter uma grande... que ia revelar revelação, tudo, grande né? Parecia coisa. que era ele que ia revelar tudo. Acabou-se, do nada. E até o que ele já investigava, o Cício já sabia. E, se eu não me engano, é o próprio Cício que faz o feitiço pra ele voltar pro inferno, né? Isso. Quer dizer, ele sabia que o cara tava certo, o cara tava tentando ajudar e ele mandou o cara de volta pro inferno. Por quê? Qual o sentido disso? Não entendi qual o sentido. Você desconfia de plano. Ciso? É Ciso? Cício, vamos chamar de Jerry. O Jerry das Redes Espiãs Demais. Achei assim... Não sei não, viu? Não sei não. Tenho minhas desconfianças com alguma coisa ali. Ele não é um... Sei lá, ele não passa confiança, mas... Sei lá. Mas também essa série também não dá pra confiar em ninguém, né? Não, a série você não sabe o que tá acontecendo. Gente, é o completo caos, a energia do caos acontecendo. Entendeu? É Menino Mark, é Eve Atômica, é os Jovens Titãs deles, Ixi, gente, olha... E aqueles gêmeos... Sim, os gêmeos são inteligentes e malhados Isso, e burros e ao mesmo clonam. tempo. E fazem clones. E clonam. E ressuscitaram o imortal pra morrer de novo. Os gêmeos sempre morre no final. E aquela relação bizarra do robô que era um velho que se apaixona por uma menina que era uma velha que fica em corpo que fica mais jovem, Benjamin Button. E ele queria um corpo jovem do cara que ela gostava, que ela era amiga, pra poder se apaixonar por ela. Que rolo! Que rolo, meu Deus do céu. Sem comentários. Esse é o resumo. Muito bizarro aquilo. Muito, muito bizarro, muito bizarro. Mas era um personagem que eu gostava, até descobri que ele era um senhor se degenerando e que queria ficar jovem pra poder pegar uma mulher que parece uma criança. Isso é muito bizarro. Mas o robô, antes disso, era um personagem que eu gostava muito, eu achava bem legal. E ele tem algumas coisas importantes, tipo, toda vez que ele encontra alguém que tá sendo menosprezado ou coisa assim do tipo, ele fala, eu entendo. Porque, tipo, eu sou um robô, ninguém me respeita, ninguém trata moral. Só que é uma quebra de expectativa absurda, que a galera simplesmente ignora. É uma quebra de expectativa porque as pessoas logo respondem, você sabe, pô, não, tem um robô. Tá, e a série corta, assim, tipo, de um jeito meio frio, mas é um personagem legal. Ele parece já que a gente tá dando nome, né, tem a Liga da Justiça, tem o Hellboy, tem o Marquinho, tem o Homem-Man, tem o robô que é o Metabee, lá do Metabots. Lembra do desenho Metabots? É o Metabee do Metabots. Aliás, é um desenho muito bom. Aliás, seria um filme muito bom se fizessem. A gente cita isso no Tamborcast, que a gente fala sobre adaptações de animes. Ouçam aí, que é bem legal. E é isso, o que tem mais pra gente comentar de Invencível? Mas eu queria dizer que eu achei interessante essa... Eu até comentei contigo lá no WhatsApp, né? Quando eu tava assistindo. Acho que é importante destacar essa leva de narrativas que tá colocando essa coisa mais violenta dos super-heróis, né? Esse lado não tão herói, porém super. Então eu achei que, apesar de chato, Homem-Man, é muito essa construção do que realmente nos aconteceria se a gente tivesse essas pessoas na nossa sociedade, né? Sem querer fazer um simbolismo aqui pra dizer quem são, né, ou poderiam ser essas figuras representativas no real. No sentido desse super que não é de protetores, de perigo. E aí muito essa ideia de que o próprio Invencível vai ter que confrontar
algo que também é parte dele, porque ele é filho do Homem-Man. Então fica aquela coisa muito edipiana, realmente, né? O filho tem que matar o pai. O que acontece? Isso é um recorte bem simples que a gente tem de Édipo, tá, gente? Édipo tem outras 1000 coisas assim que a gente pode falar, mas o mais conhecido mesmo é que ele acaba matando o pai, né? No mito pra ficar com a mãe. Mas não é esse o caso aqui, não é mesmo? Mas eu fico pensando o que isso quer dizer sobre esses momentos que a gente tá vivendo, sobre essas coisas, essas narrativas que estão sendo trazidas, porque, como eu falei, a gente teve um grande sucesso de The Boys, a gente teve a treta no Snyder Cut, que trouxe uma visão mais sombria da própria Liga da Justiça. O que faz... A Amazônia gritando. Caraca, acho que não era mesmo assim um grito, não. Mas se você quiser inserir sonoramente na trilha sonora, acho que fica melhor do que você fazer isso aqui. The Boys, mas assim, é isso que eu tô delimitando a diferença. The Boys, você sabe que é uma sátira de super-heróis, então você já vai nesse sentido. Invencível, pra mim, ficou ainda meio o que é que vocês estão querendo fazer. Mas no sentido desse arco de colocar uma coisa que tem literalmente uma violência, né, gente? Porque por mais que seja uma animação, teve muitas cenas que foram chocantes. Tem muita coisa que devia vir um aviso. Se você é sensível, por favor, atente-se a esse episódio. Porque, por mais que não seja um live action, você acaba se conectando, você acaba sentindo. Isso, eu quero falar agora, abre parêntese, para tecnicamente, tô convivendo demais com o Lucas, mas no sentido de fotografia, aquela coisa e tal, etc., eu achei que essas cenas ficaram muito viscerais, ficaram muito vívidas para uma coisa que é uma animação. E que, querendo ou não, por ser nesse formato, existem certas dificuldades, às vezes, de você transmitir alguma coisa como se fosse você no real. Vou colocar aqui no real, que seria um live action, né? Então, isso é o que eu achei interessante, mas fiquei com a reflexão do que tá vindo aí, do que tá permeando, assim, nosso inconsciente coletivo. Dessa ideia de heróis que não são, que nem a gente tava lendo agora, tão limpinhos. Né? Muito isso de o herói também é vilão, o vilão também é herói, existe isso mesmo, isso não é tão bem delimitado. Claro que a gente já vem de uma certa leva, a gente tem alguns personagens e algumas narrativas que apresentam isso, mas eu achei que ficou bem interessante isso. E eu fico pensando, já falando assim do final, né, o que vai ser do Invencível? O Invencível ele vai precisar confrontar o pai. Ele vai assumir, ele não vai assumir esse lugar aqui na Terra, né? Que o pai acaba indo embora e ele fica. Então eu fico pensando como é que fica isso aí. Se ele vai confrontar ou não, se a gente vai ver um salto de maturidade aí nas questões dele, né? Já que nesse primeiro momento a gente foi apresentado ao arco dele, a gente foi apresentado ao universo, como você colocou. Mas e aí? Será que na segunda, terceira temporada ele vai ter um amadurecimento aí? Dessa relação. Uma coisa que eu não vou curtir muito, que eu acho meio chato, é depois de ter dado o ranço de Omni-Man, eles querem desfazer o ranço. Que nem eles fizeram, que tentaram fazer lá com o ridículo do falso capitão em Falcão e Soldado Invernal. Não me fala pouca merda não, que negócio chato. Ou é ranço ou não é ranço. Você construiu meu ranço e agora... Sabe? Fazer o cara voltar atrás, não. Eu acho muito interessante colocar esse Superman aí não tão limpinho, né? Porque é uma inspiração, querendo ou não, desses super-heróis que foram os primeiros. Que surgiram, que criaram universos. Então eu fico refletindo nessa leva de heróis que não são tão limpinhos, que realmente... Que vai entrar no outro cast que a gente vai gravar também, né? Dessa coisa do mata ou não mata. Porque ali o Invencível também não tinha a mesma força que o pai, mas eu também senti que ele se deixou bater. Exatamente pela própria relação entre pai e filho. Ele não queria... Né? Eu não queria parar o pai dele, digamos assim. Comentando rapidamente tudo isso que você falou. Desculpa, eu tenho uma resposta do que vai acontecer com o Invencível. Eu tenho uma resposta, eu sei. É uma das poucas coisas que eu lembro dos quadrinhos. Olha aí. Mas eu não vou falar aqui. Obviamente, não vou falar. Mas eu tenho uma resposta. Omni-Man. Desculpa, gente. Vai, continua. Mas o Invencível, assim, é realmente bem visceral. E as obras do Robert Kirkman, as adaptações, geralmente chocam tanto, os quadrinhos são bem chocantes, né? Ele tem uma tara por olho esbugalhando. Tem aquela cena do Omni-Man matando o Imortal, estourando o olho dele. E ele fez isso também com o Glenn,
que era o Invencível, né? Que atuava o Steven Yeun, o Glenn do The Walking Dead, naquele episódio que, aliás, eu gostei, mas foi polêmico, porque acharam muito violento e tal, não sei o quê. Aquele episódio que o Negan aparece e mata o Glenn com a Lucille e o olho dele fica pra fora e tal, enfim. Que é uma coisa que o Kirkman adora, ele tem tesão nesse tipo de coisa. Ele é uma espécie de Armie Hammer. Enfim, então assim, ele sempre coloca isso, mas essa coisa do que você tava falando, que você não sabia o que era, porque The Boys era realmente uma crítica. Eu acho que Invencível, uma das coisas que eu gosto de Invencível, da série, que novamente os quadrinhos eu não lembro muito, a série é que ele não foge de ser de herói, como The Boys foge de vez em quando. Por exemplo, The Boys fica muito preso em ser uma crítica, então assim, não tem... a gente vê os momentos, raros momentos em que os heróis estão sendo como heróis mesmo, como a gente imagina, como a gente vê nos filmes da Marvel, da DC, mas a maioria a gente vê ele sendo pau no cu o tempo inteiro, né? Então a gente não parece que é bem um universo de heróis, porque a referência que a gente tem é eles sendo pau no cu e uma galera que quer matar eles. Então a gente não tem essa referência do público do heroísmo e tal. E, enfim, por mais que a gente tenha lá fantasias e tudo mais, mas a gente não vê uma gama de heróis heróicos assim. Não que Invencível tenha, mas tipo, Invencível não tem medo de ser colorido e partir pro abraço e dizer, ó, é uma parada de super-herói, de quadrinho de super-herói. É isso. Apesar de tomar a liberdade de discutir temas e ser violento, ser visceral em certos momentos. E é uma das coisas que eu gosto, porque direto eu ficava pensando, vai deixar de ser uma série de herói, então, não tá sendo. Aí quando teve a seletiva pra formar um novo grupo, aí tinha vários heróis. Eu falava, opa, aí, é um universo de herói. É muito aquela sala de treinamento do X-Men Evolution, que eles treinavam, lembra? Que tinha várias fases que eles tinham que passar lá. Eu lembrei muito daquilo. Então, você tá falando isso só pra eu não perder meu raciocínio. Tinha vários momentos que eu me sentia assim, como eu falei no início, como um desenho que é mais leve, sabe? Que tem essa coisa do herói, você acaba se conectando, vira uma coisa que você acaba passando um tempo, mas quase sempre, depois do terceiro episódio em diante, você começa a sentir umas coisas que você fica assim, de onde veio isso aqui, sabe? Então... É porque ele dá uns choques, né? De repente o Invencível... Na verdade, eu comparo muito com o Homem-Aranha, porque o Invencível, ele acaba sendo muito o Homem-Aranha, no sentido de que o Homem-Aranha é o herói talvez mais divertido de todos os que existem, assim, que é mais legal de você ver. Não é o melhor herói pra mim, ele tá junto pra mim. Ele e o Batman são os meus favoritos. Mas o Batman não é bem um herói. O Batman é um psicopata que sai batendo em bandido aí de noite. O Homem-Aranha... É um homem branco que, né, não superou o luto dele. Em vez de fazer terapia, ele se vestiu de morcego rico e foi bater em pessoas. Exatamente. Em vez de pagar uma terapia, exatamente, que ele tem condições... Totais. Muitas condições. Muitas. Ele preferiu sair batendo na galera aí. Mas o Homem-Aranha é legal, inclusive visualmente, né? Você vê um cara vestido de Homem-Aranha na rua, você já fica, que da hora o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é muito carismático. Ele é bem legal. E ele tem essa leveza nos quadrinhos. Não isso com o menino Mark não, viu? Não, mas é isso. O Homem-Aranha, ele tem aquele lado adolescente que as pessoas se identificam, tudo mais, do cara que sofre por amor, enfim, não sei o que. Claro que eu não tô querendo comparar o Invencível com o Homem-Aranha, não nem tem como. Falei, não tô sem sei não. Eu acho que não existe nenhum herói que dá pra comparar com o Homem-Aranha. Não existe. Nenhum chega nesse quesito de carisma e tal. Nenhum. Apesar de tentarem forçar o Deadpool. Mas não é a mesma coisa. Tá bem longe. Risos. Mas o Mark Zuckerberg, o Marquinho, ele... o Marquinho, o Homem-Aranha, ele tem momentos bem tensos no quadrinho também. Sim. Então, assim, não é um corte duro, um corte bruto, que nem no Invencível, que você tá vendo o cara lá uma hora chorando pela namorada e corta pra ele tomando porrada e quase morrendo ensanguentado. Assim, no mesmo episódio, assim, no mesmo instante. Não é nessa pegada, mas assim, eu consigo ver a entrega de Peter Parker dele. De tipo, ó, tem um cara tem um alienígena aqui tocando terror na cidade, um alienígena que ele já tinha apanhado por alienígena, e o alienígena tá tocando terror, e ele falou, ó, foda-se, minha namorada tem que salvar o mundo. Que é uma escolha que o Homem-Aranha faz, que ele sofre muito, né? As histórias do Homem-Aranha são muito pessoais nesse sentido, porque ele tem relações muito boas com amigos e família, e ele quebra todas as relações por conta disso. A Tia May morre porque ele
né? Na Guerra Civil ele se revela tal, não sei o quê. Então, assim, ele tem as relações dele e tem muita cena chocante dele. Inclusive no Guerra Civil, tem uma cena que o Justiceiro acha o corpo dele. Ele toma um pau muito louco. Eu não lembro agora quem é que dá essa porrada dele, mas ele toma uma porrada. E aí o Justiceiro vai e leva ele pro grupo pro esconderijo do Capitão América, né? Que é quando ele muda de lado. Ele acaba saindo do time Homem de Ferro e indo pro time do Capitão América. E aí ele tem umas cenas bem marcantes e pesadas do Homem-Aranha também. Não nesse nível, mas tem. Então, assim, eu consigo identificar isso, esse heroísmo dele, do invencível. É porque eu acho que às vezes pode ser que a gente fique tão preocupado na discussão, né? Na série tem uma discussão mais séria, digamos assim, mais crítica, que a gente acaba, às vezes, meio que... Não tô dizendo que é o seu caso, tá? Tô dizendo que pode ser o meu, inclusive. A gente é tão focado que a gente não esquece esse nível, né? A questão dos níveis. Tem um nível de crítico e tem um nível de só ser uma série de herói. E a gente deixa passar essa questão. Eu não sei se deu pra entender o que eu falei, porque eu embolei todo. Eu entendi que existem momentos em que a série é completamente despretensiosa. Acho que fica muito nessa vibe que eu falei dessa coisa de parecer um desenho animado que você assistiria meio-dia, né? Quando você era mais jovem. Mas que acaba tendo esse outro lado que é mais adulto pela questão da violência, enfim, das outras questões. Claro. E aí que eu acho que dá o seu... Que encaixa com a sua sensação. Porque ela tem realmente essa coisa do heroísmo, mas tem essa corta de forma bruta, assim, né? Pra uma coisa mais... que parece realmente ser uma outra proposta. Assim, eu consigo entender que ele não destoa tanto. Eu consigo entender que é uma mesma linha. Tipo, do herói adolescente de desenho animado do SBT de manhã antes de ir pro colégio. E um momento que vira uma coisa mais séria. Mas pra mim é totalmente compreensível que é um choque quando você muda do nada do menino que tá tendo um relacionamento lá destruído pra um menino que tá todo ensanguentado numa porrada com o pai. Pois é. E assim, pra mim, não falei no momento que a série é ruim, eu gostei de assistir, Sim. Mas eu não me conectei com nada. Não sei se era um momento muito meu, eu não consegui. Você não consegue ficar muito tempo. Acho que o momento que eu mais fiquei foi exatamente assim, quando começou a aparecer essa questão de que o pai dele não era exatamente só o pai dele e tal, que você começa a ficar sendo chamado pra você prestar atenção no que tem por detrás. E realmente, assim, eu repito, estou de saco cheio de super-heróis, meus amigos. Eu decidi que eu estou um pouco saturada com esse movimento de super-heróis. Eu acho que tem o heroísmo, mas não tem o tipo de heroísmo que eu gosto. Acho que ficou muito nisso. E acho que também pelo fato de não ter tido nenhuma personagem feminina que também me capturou nisso, eu não consegui ficar muito envolvida com o menino Mark. Como você acaba simpatizando, por exemplo, com o Homem-Aranha. Porque se a gente for pensar que tipicamente talvez os dois representem o arquétipo do inocente, né? Que é aquele que quer conquistar o mundo. Ele chega a beirar meu Deus, qual é a palavra que eu quero usar? Ele beira um egoísmo, né? Ele beira uma coisa assim meio soberba. Ele beira uma soberba. A ponto dele achar que ele é tão invencível que ele vai conseguir, mesmo sem nenhum tipo de treinamento, ir lá e bater no alienígena grandão que tá acabando com a cidade, sabe? Que em alguns momentos você acaba dando uma risada, né? Pensando, poxa, otário, tá ligado? Que tu ainda não chegou nesse nível. Então, mas também tem uma coisa do que dele querer, né? Eu acho que nessa primeira fase, nessa primeira temporada, dele querer ser o pai dele. E aí a reflexão que vai ficar é que o pai dele não era quem ele imaginava que ele era. Então, quem é ele, se não o filho do pai, né? Quem é ele, se não o invencível nessa posição, né? Ele vai ter que se reconstruir como um invencível com outra identidade, com outra projeção, de alguma forma, assim, né? O espelho que ele tinha saiu da terra. Eu ia dizer caiu por terra, mas no caso saiu da terra, não? Caiu a piada. Mas nesse sentido, né? Por isso que naquela hora ele diz pro Jerry, não, ainda não tô pronto. Ali você já começa a perceber que ele mudou, ele já tá indo pra uma certa maturidade ali, né? Peraí, eu tenho que seguir. Que é uma coisa que durante a temporada inteira você não vê, porque ele tá sempre indo. Ele tá sempre indo, ajudando, ele tá sempre ajudando. E tudo bem, faz muito parte desse início, assim, né? Do momento da jornada do herói recebendo o chamado, do herói se descobrindo e etc. Mas eu acho que a reflexão vai ficar nisso. Quem é o invencível, que no início tava o tempo todo se espelhando nesse pai, e agora esse pai não é quem ele imaginava, então o que ele vai fazer? Ele não vai ser o Omni-Man pra Terra. Ele vai ser o Invencível, mas quem é o Invencível? Acho que agora talvez a gente comece a acessar esses e outros desdobramentos, né?
Agora, assim, uma maratona que eu fiz, que eu assisti de forma despretensiosa. A gente consegue tirar alguns conteúdos, mas eu não consegui me prender. E aí eu fico, bom, uma opinião minha, uma coisa muito particular minha. Não sei se... Não, é porque eu tô de saco cheio meio de super-herói. Tá bom. Tem isso, né? Infelizmente estamos de saco cheio de super-herói. Mas pra você que tá ouvindo e de repente também está de saco cheio de super-herói, eu vou dar uma dica muito boa. Comece cortando as séries da CW. Enfim. Vitória, eu quero lhe perguntar, você sabe a diferença, o que difere The Boys, Invencível e Legado de Júpiter? Não, o que, Lucas? Me conte. Você vai descobrir no próximo Tamborcast. No próximo Tamborcast a gente vai falar mais sobre Invencível. Eu acho que o próximo Tamborcast a gente vai acabar falando menos de Legado de Júpiter e mais de outras coisas do que Legado de Júpiter. Até porque Legado de Júpiter também não dá tanta margem pra tanta coisa pra você falar. Mas tem margem pra gente discutir o subtexto que E discutir super-heróis. Exatamente. E discutir... Você tá falando aí do Édipo, que é ridículo. uma... Não, aquele uniforme branco e é totalmente disfuncional. Imagina o trabalho que dá pra limpar aquilo ali. Um vente poderoso que se Nossa, coloca. aquele não mesmo de quando ele se tornou herói, né? Porque da década de 30, o uniforme tá branco daquele jeito, não é possível. Ele arranjou essa alvejante aonde? São várias curiosidades, né? Como os super-heróis lavam as suas roupas? A gente já Como teve eles lavam as salário, a roupas? gente já teve alimentação e vem aí também, como é que se diz? Como eles lavam as roupas, quais são as roupas que eles utilizam. É sempre uma questão, né? As séries desse ano. WandaVision, não sei se perguntar como a Wanda comprou um carro. Driver's Lesson. Em contraparte, o Falcão não tem dinheiro nem pra fazer nada. E a Wanda comprou um carro. Então já fica... Exatamente. Né? E aí, The Boys, eu não sei qual questão coloca, mas enfim. E Legado de Júpiter nos coloca aí da roupa dos nossos queridos, além de outras coisas que você vai ficar sabendo no próximo episódio. Fiquem ligadinhos. Eu acho que essa coisa de Édipo, como é que te define essa coisa do Édipo? É uma mitologia. Pronto. A gente vai debater no próximo episódio a mitologia do Superman. Sim, é mitologia. É uma mitologia. Como, é uma como a gente adaptação, falou. né? Exato. É. Não à toa é o primeiro super-herói e o mal de todos, goste ou não. A gente gosta, simpatiza ou não. Não é à toa que ele é reproduzido o tempo todo. Pois é. Não é à toa que os criadores do Superman tentaram criar outro Superman depois que eles fizeram a grande merda de vender e não deu certo, né, meus amigos? Enfim, o próximo capítulo do Tamborcast será o Legado de Júpiter. Que não tem nada de legado, meu povo. Não deixou legado nenhum. O legado que o Legado de Júpiter deixou é não assistam o Legado de brincadeira. Assistam sim para tirar suas próprias conclusões. Até a próxima. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Vicky Letícia? Oi. Ah, desculpa, eu ia cortando o seu... Foi mal. Não, tudo bem, pode Continua. falar. Prossiga. Não, prossiga. Eu ia dizer, caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde, boa noite.